Bem, queridos, nós continuamos com o estudo dos recursos em espécie. Nós estudamos na última aula o recurso em sentido estrito e o agravo de execução. Hoje e quinta-feira, nós vamos estudar o recurso de apelação criminal. Como é que nós vamos trabalhar com esses recursos? Na aula de hoje, a gente vai falar da apelação em termos gerais. O que é que eu quero dizer com apelações em termos gerais? Todas as hipóteses de apelação que não envolvam o tribunal do júri. A gente vai trabalhar hoje com a apelação nas suas hipóteses em que não se envolve, não se trabalha com o tribunal do júri. Na próxima Professor, quinta-feira, pois não, a tela tá piscando o slide de cima. tá bom, deixa eu só tentar aqui de novo, só um minuto. Deu certo. Deu certo agora, Ricardo? Deu. Muito obrigado, viu? Então, nós vamos hoje ver a apelação em termos gerais e na quinta-feira, depois de amanhã, a gente vai conversar especificamente sobre a apelação no procedimento do júri, ou seja, a apelação quando envolve o procedimento do júri. Então, hoje a gente vê em termos mais gerais e na próxima quinta-feira a gente conversa sobre a apelação quando extraída do procedimento do júri. Ela é um recurso, né? Como eu disse na aula passada, a exemplo do recurso sentido estrito, ela é um recurso que tem a sua previsão desde o direito processual penal imperial, então lá do Código de Processo Penal, lá da década de 1830, né? Quase 200 anos, aí, se aproximando dos 200 anos, a gente já tinha a previsão do recurso de apelação. Ela tem origem na expressão do direito romano chamado apelatio, não é à toa, não é coincidência, que no processo civil a gente também fala em apelatio, né, com a mesma lógica, uma lógica muito similar, muito parecida, e ela é feita essencialmente para o enfrentamento de decisões meritórias, decisões de mérito. Então, a lógica principal da apelação é o enfrentamento das sentenças, ou seja, aquela decisão que pôs fim, que põe termo ao processo penal no primeiro grau. Então, em regra, é esta decisão que vai ser enfrentada, que vai ser combatida pela apelação. Temos uma previsão feita no artigo 416. Essa previsão do artigo 416 ela não existia até 2008, ela é inserida no Código de Processo Penal a partir de 2008, e temos a previsão já, né, clássica do artigo 593. Um aspecto muito importante, até porque a gente, na próxima semana, nas próximas aulas, na verdade, quando nós formos ver o recurso especial extraordinário, a gente vai trabalhar com isso, a utilização do recurso de apelação, ela tanto é visando a discussão, o enfrentamento, a análise de questões de fato, como de questões de direito. Então, a gente vai ter aqui uma análise tanto de questões fáticas como de questões de direito. Então, quando eu utilizo a apelação, então vamos nos situar. Nós estamos no primeiro grau, terminamos o processo no primeiro grau, o juiz sentenciou aquele processo e contra essa sentença eu apresento um recurso de apelação para que o Tribunal de Justiça, se eu estiver falando da Justiça Estadual, ou o Tribunal Regional Federal, se eu estiver falando de Justiça Federal, possam enfrentar
tanto as questões fáticas quanto as questões jurídicas, tanto fato quanto direito. Então, o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, ao analisar esse recurso, pode trabalhar, discutir, tratar, deliberar de questões fáticas, se a lesão foi causada por uma faca ou por um machado, e por questões jurídicas, técnicas, se a norma foi bem aplicada, ou seja, se o Código Penal foi bem aplicado, se o Código de Processo Penal foi bem aplicado. E ele, em regra, é um recurso de motivação livre. Não, Raul. Na Justiça Estadual, ele vai para o Tribunal de Justiça, na Justiça Federal, ele vai para o Tribunal Regional Federal, ou seja, os tribunais de segundo grau na Justiça Estadual e na Justiça Federal. Ele é um recurso de motivação livre. O que é um recurso de motivação livre? É um recurso que, para que eu utilize, basta a sucumbência. Em outras palavras, para que eu utilize, Lucas, basta que eu tenha perdido. Então, quando eu apresento um recurso de apelação para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Federal, o que eu preciso dizer ali olha, Tribunal de Justiça, olha, TRF, eu não gostei da decisão, eu perdi, né? Eu tinha pedido uma condenação e veio uma absolvição, ou eu tinha pedido uma absolvição e veio uma condenação, ou veio uma pena muito elevada, veio uma pena muito pequena, perdi. O que eu queria, não recebi. Isso já é suficiente para que eu utilize, para que eu possa recorrer pela apelação e ter o meu recurso apreciado pelo tribunal. Então, em regra geral, o recurso de apelação é um recurso que nós vamos classificar como um recurso de motivação livre. Basta eu ter perdido, basta a sucumbência. Tá? O contrário de recurso de motivação livre é recurso de motivação vinculada. Esse é o contrário. Aqui, né, Vitor, se você xingar o juiz na apelação, você tanto vai ter um processo criminal, né, como um processo civil de reparação de danos, como provavelmente uma ação administrativa na ordem dos advogados, né? Aqui, daí você escolhe, aí é a rocha, né? Eu sei, porque quando eu entendi Você pode motivação livre, quando eu tirei motivação livre, eu achei que qualquer tipo de crítica vai ser aceita nesse recurso. Não, não é que qualquer tipo de crítica vai ser aceita. Eu não preciso ter um requisito específico. Eu posso recorrer pelo simples desejo de ter uma nova decisão sobre aquele caso. Entendeu? É diferente dos recursos de motivação vinculada, em que eu tenho que preencher um requisito específico. O que é isso? A gente, quando for ver o recurso especial e o recurso extraordinário, em breve, nós vamos entender que, por exemplo, para que eu recorra ao Supremo Tribunal Federal com um recurso extraordinário, não basta eu não ter gostado da decisão, por assim dizer. Eu preciso demonstrar concretamente que naquela decisão existe uma ofensa ao texto constitucional. Então, olha a diferença. Quando eu recorro através da apelação, repito, daí porque a gente vai entender que ele é um recurso de motivação livre, basta que eu diga, olha, essa decisão eu não gostei, eu quero que o tribunal, exercendo a sua colegialidade, pelo princípio do duplo grau de jurisdição, reveja essa decisão. Mas eu não preciso apontar um defeito específico. Claro que se eu o fizer, eu tenho mais chance de ganhar aquele recurso, de ter sucesso no meu recurso. É diferente do recurso especial extraordinário, em que eu preciso ter perdido, por óbvio, eu preciso ter sucumbência, não faz nem sentido eu recorrer se eu não tiver perdido, mas ter perdido não será suficiente. Eu vou precisar apontar, no caso do recurso especial, uma ofensa à lei federal, no caso do recurso extraordinário, uma ofensa à Constituição Federal. Preciso
efetivamente indicar isso. Tá? Então, em termos gerais, a apelação é um recurso de motivação livre. A exceção está na próxima aula, nas hipóteses de apelação que envolvam júri. Né? Então, quando a gente for falar de júri, a gente vai falar que, no caso do júri, a apelação é um recurso de motivação vinculada. O que significa isso? Não basta a sucumbência. Eu preciso ter que apresentar, provar, fundamentar outro elemento para isso. E os recursos são de motivação vinculada. O procedimento da apelação, os recursos são bastante diversos em relação a isso. Aline, seja bem-vindo, seja bem-vinda, bom lhe ver. Né? Temos aqui, Aline, seja bem-vinda, bom lhe ver, viu? Temos um procedimento mais simples, menos complexo do que aquele procedimento que nós vimos na última aula. Na última aula, nós estudamos juntos aqui, Aline, Ara, Saulo e todos os outros, que o procedimento do recurso em sentido estrito e do agravo de execução é um procedimento um pouco mais elaborado. Por quê? Porque lá no rese e no agravo de execução, repito, matéria da última aula, nós temos a aplicação do chamado efeito regressivo, que é aquilo que permite ao juiz fazer o juízo de retratação. Então, no recurso em sentido estrito e no agravo de execução, antes do juiz decidir se vai remeter ao tribunal aquele recurso, Aline, ele vai ter que decidir se ele mantém a decisão ou se ele modifica a decisão. Lembra disso, né? No caso da apelação, não existe efeito regressivo. Ou seja, no momento em que o juiz sentencia, ele não poderá, Will, fazer qualquer tipo de modificação disso. Então, na hora que ele condenou, na hora que ele absolveu e a parte apresentou o recurso, ele vai analisar a admissibilidade, manda para o Tribunal de Justiça, o TRF, conforme a competência. Não existe na apelação a possibilidade do efeito regressivo. Não existe na apelação a possibilidade de retratação. Então, aqui, o juiz, para a gente voltar ao que nós já conversamos em aulas anteriores, ele tem uma única bala. Atirou, acabou ali a função jurisdicional. Para que essa decisão seja alterada, eu vou precisar que o tribunal a altere. Então, no caso específico, meu querido Aloysio, da apelação, nós temos um procedimento mais simples. Daquela decisão que cabe apelação, eu tenho 5 dias para apresentar no juízo ACO, né, no juízo de primeiro grau, a petição de recurso. Depois, eu terei 8 dias para apresentar as minhas razões, é a petição, uma linha através da qual, Ana, eu vou explicar os motivos pelos quais eu considero que aquela decisão seja equivocada e mereça reparo, e depois, em 8 dias, Arthur, a outra parte vai ter a possibilidade de apresentação das suas contrarrazões. E aí, o juiz encaminha isso para o tribunal, repito, conforme a competência, Tribunal de Justiça ou o TRF. Então, repito, o procedimento, a ordem de encadeamento dos atos aqui, para a interposição do recurso de apelação, é algo mais simples, menos complexo do que o que nós vamos ter em relação ao recurso em sentido estrito e ao agravo de execução. Por quê? Porque no recurso em sentido estrito e no agravo de execução, nós temos um procedimento mais sofisticado, um procedimento mais elaborado. Lá, antes de decidir se eu vou ou não remeter aquele recurso para o tribunal, o juiz vai ter que decidir se ratifica a decisão, confirmando-a, ou se retifica a decisão, exercendo o juízo de retratação. Não existe isso na apelação. Tá? Professor? Pois não, Vitor. Então, na apelação, você faz uma nova decisão. Não se retrata dela, você cria uma nova. Mais ou menos.
Não, não é isso. Né? O juiz decidiu. O juiz tomou a decisão aqui. Vamos supor que o juiz tenha condenado o réu. A defesa do réu apresenta um recurso. Ela vai apresentar aquele recurso, aquela petiçãozinha dizendo, juiz, estou apelando no prazo de 5 dias, lá no primeiro grau. Lá no primeiro grau, ela vai apresentar, Vitor, as razões, ou seja, uma outra petição explicando os motivos pelos quais ela entende que o tribunal, portanto, o segundo grau, deve reformar aquela decisão. E aí a outra parte também terá o prazo de 8 dias para apresentar as suas contrarrazões. O juiz pega tudo isso e manda para o tribunal. Caberá ao tribunal, reavaliar, reapreciar, e se alguém vai modificar aquela decisão, é o tribunal. O juiz já não faz mais isso. Então, veja, lá no RESE da semana passada, o juiz poderia modificar a sua decisão. Aqui não. A função do juiz, depois que ele decide e a parte apresenta a apelação, é receber esse recurso e mandar para o tribunal. Ele já não mexe mais, ele não modifica mais essa decisão. Tá? Em regra, esta petição de recurso, as razões e as contrarrazões, Aline, são todas apresentadas no juízo de primeiro grau. Então, a regra é que eu vou apresentar tudo isso no juízo de primeiro grau. Agora, vejam comigo aqui o que nos diz. Deixa eu só copiar aqui o artigo para ficar mais fácil. Vejam comigo. Professor, Oi. por que está dizendo assim, razões para o juízo ad quem, se é analisado pelo juiz do primeiro grau? É o seguinte, Raul. Eu vou escrever as razões e dialogando com o tribunal. Por quê? Porque quem vai alterar essa decisão, ou quem pode alterar essa decisão, é o tribunal. Então, quando eu digo aqui que elas são para o tribunal, é no sentido de que elas devem ser protocoladas no juízo ACO, eu as apresento como regra geral no primeiro grau, mas eu estou dialogando aqui com o tribunal, ou seja, quando eu digo em as razões para o juízo, significa dizer que aquelas razões devem ser apresentadas no primeiro grau, mas a conversa que eu estou tendo nelas é para o tribunal. Nelas eu vou dizer, olha, Tribunal de Justiça, o juiz errou e o senhor precisa modificar essa decisão por isso, por isso, por isso. Então, quando eu digo aqui que é para, é que ela, apesar de ser protocolada no primeiro grau, apresentada no primeiro grau, a rigor, eu estou dialogando aqui com o tribunal. Tá? Agora, esse parágrafo aqui, que eu coloquei aqui no chat para vocês, é o parágrafo 4º do artigo 600. Então, entende comigo o seguinte, Sal, regra, esta petição de recurso, as razões e as contrarrazões, eu as protocolo, as apresento, as interponho, Aline, no primeiro grau. Essa é a regra. Agora, o parágrafo 4º do artigo 600, ele diz assim, se o apelante declarar na petição ou termo, ou seja, se ele declarar aqui, ó, nessa petiçãozinha de 5 dias, que é a petição de apelação, que deseja arrazoar na superior instância, ou seja, que ele deseja apresentar as razões só no tribunal, serão os autos remetidos ao tribunal ad quem, onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial. O que ele está nos dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, a regra é que a petição de interposição do recurso, as razões e as contrarrazões são todas elas apresentadas, protocoladas no primeiro grau.
o juiz recolhe essas 3 petições e manda isso para o tribunal. Agora, o parágrafo 4º do artigo 600 do Código de Processo Penal permite, faculta, isso é uma faculdade, é uma possibilidade, que aquele que recorre, quer seja defesa ou acusação, diga o seguinte: olha, eu estou apresentando aqui, juízo de primeiro grau, o meu recurso, mas eu quero apresentar as minhas razões diretamente lá no tribunal. Nesse caso, o que o juiz faz, Aline? Simplesmente pega aquela petição de recurso, manda para o tribunal, e quem vai intimar a parte para que a parte possa apresentar razões e contrarrazões é o tribunal. Na prática é a mesma coisa, o prazo de razões é de 8 dias, o prazo de contrarrazões é de 8 dias. A diferença é que, ao invés de eu apresentá-las no primeiro grau, o meu recurso sobe logo para o tribunal e o despacho lá, presente em 8 dias, é feito pelo desembargador, não pelo juiz. Do ponto de vista prático, qual é a vantagem? Ora, por mais que o prazo seja o mesmo, acaba iniciando só depois, porque, veja, se eu apresentar no primeiro grau, o juiz, na hora que receber a minha apelação, diz: parte, apresente as razões. Mas se eu opto pelo parágrafo 4º, se eu digo para o juiz: juiz, eu quero apresentar só no tribunal, o juiz vai mandar de imediato aquele meu recurso para o tribunal, lá no tribunal vai ser distribuído para um desembargador, e só então isso vai chegar na mesa do desembargador para que ele dê o despacho. Então, na prática, por mais que o prazo seja de 8 dias, esse prazo de 8 dias começará um pouco depois, porque é o tempo, Ulisses, que esse processo chega no tribunal e o desembargador toma essa decisão. Tá? Qual é a razão de ser disso? É que, como aqui não existe o efeito regressivo, para o juiz, tanto faz se você apresenta aqui no primeiro grau ou no tribunal. Ele não vai poder fazer nada. Não há nada aqui que ele possa fazer. Então, veja que o rito da apelação é um rito mais simples. Tá? Vamos ver agora as hipóteses de cabimento. Lembrando para os que chegaram depois. Nós vamos estudar a apelação hoje e na quinta-feira. Nós vamos estudar nessas 2 aulas. Na quinta-feira, né, nós vamos... sim, Raul, depende apenas do pedido feito por quem recorre. Esse que recorre pode, sim, apresentar a qualquer tempo isso. Professor, muito bem. Pois não. O juiz, ele pode botar algum impedimento em relação a A isso? princípio, não. A princípio, não. Inclusive, eu já vi casos em que o juiz criou impedimento e o tribunal mandou reformar a decisão do juiz. Que, como é um direito da parte expressamente sinalizado aí no Código de Processo Penal, a princípio ele não poderia criar qualquer tipo de óbice, porque é a parte que vai ter a faculdade de dizer: não, eu quero apresentar no primeiro grau ou no segundo grau. O apelo, o recurso de apelação, a petição de apelação sempre será apresentada no primeiro grau. Então, voltando aqui, esta petição aqui sempre será protocolada no juízo ACO, no juízo de primeiro grau. E aí, nela, se a parte recorrente, Aline, não fala nada, eu vou deduzir o quê? Que as razões serão apresentadas no primeiro grau e as contrarrazões também. Mas se a parte desejar, pode, nos termos aí do artigo 600, parágrafo 4º, dizer: juiz, manda logo para o tribunal esse recurso e lá o desembargador vai me intimar para apresentar as razões. Então, no silêncio da parte, eu vou deduzir, eu vou presumir que a gente segue o fluxo normal. E qual é o fluxo normal? Tudo isso ser protocolado no primeiro grau. Se a parte quiser, que ela diga que quer apresentar no segundo grau, e assim o fará. Então, como eu dizia, na quinta-feira, depois de amanhã, nós vamos estudar a apelação exclusivamente no ambiente do júri, a apelação que envolva o procedimento do júri. Hoje, a gente está vendo as hipóteses de cabimento da apelação que não envolvam o júri. Elas estão em 2 artigos, no artigo 416 e no artigo 500
93. Então, vejam o que nos diz aqui o artigo 590, o artigo 416. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária, caberá a apelação. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária, caberá a apelação. Esse artigo ele recebeu essa redação a partir de 2008. Então, numa reforma Ariadna feita em 2008, nós passamos a ter essa redação do 416. Então, o que ele está me dizendo aqui? Vamos lembrar, por isso que eu trouxe aqui, para a gente poder lembrar, Aline, as 4 decisões podem ser tomadas pelo juiz no final da primeira fase do júri. Então, quando o júri termina aquela primeira fase, o juiz tem 4 caminhos a seguir: pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária. Pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária. Então, esses 4 caminhos. Até 2008, Ana, você não era nem nascida ainda, né? A Aline ainda estava em Coeiros, né? Essas 4 decisões, né? Veja, Sandra, o que acontece? Vamos entender que aqui, vamos entender o seguinte: quem vai julgar o recurso sempre é o tribunal, ou seja, aquele conjunto de desembargadores. Sempre é o colegiado de desembargadores, sempre é o tribunal de segundo grau que julgará o recurso. A única escolha que a parte pode fazer é se ela vai apresentar todas as petições no primeiro grau, ou se ela apresenta no primeiro grau só a apelação e deixa para apresentar as razões e contrarrazões quando chegar no segundo grau. Tá? Então, se ela faz essa escolha, o juiz manda logo para o tribunal. Chegando no tribunal, vai ser sorteado aquele recurso para um desembargador, que será o relator, ele que conduzirá o recurso à frente, e esse desembargador vai te intimar para que no prazo de 8 dias você apresente as razões e a outra parte, no prazo de 8 dias, apresente as contrarrazões. Tá? Então, a única diferença é se eu vou apresentar tudo agora ou se eu deixo para apresentar no segundo grau. E sim, no segundo grau tem defensoria. Defensoria pública atua no segundo grau, sim, para aqueles que, de alguma maneira, são por ela representados. Tá? Então, veja, o artigo 416, repetindo, em 2008, ele traz essa novidade. Até 2008, Aloysio, todas as 4 decisões que nós tínhamos no final da primeira fase do júri, pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária, essas 4 decisões, elas eram desafiadas, elas eram atacadas pelo recurso em sentido estrito. Então, até 2008, se eu quisesse recorrer de uma dessas 4 decisões, o caminho era o recurso em sentido estrito. De 2008 em diante, Aline, nós temos uma mudança. Veja que o legislador aqui pegou as 4 decisões e dividiu em 2 duplas. Ele trouxe para as hipóteses de apelação a sentença de impronúncia e a sentença de absolvição sumária. Então, ele trouxe para a apelação, ou seja, ele retirou das hipóteses de recurso em sentido estrito e trouxe para as hipóteses de apelação essas 2 decisões, impronúncia e absolvição sumária. Tem sim, Raul. Qual foi o raciocínio que o legislador utilizou aqui? Ele trouxe para a apelação aquelas sentenças do primeiro grau. Se vocês se recordarem das nossas aulas de júri, a decisão de impronúncia e a decisão de absolvição sumária são as decisões que se caracterizam por sentenças, por terminar o processo. Na absolvição eu estou absolvendo e na impronúncia eu estou dizendo, olha, vamos encerrar por aqui,
porque eu não tenho comprovação de materialidade, não tenho indício de autoria. Já a natureza jurídica da pronúncia e da desclassificação é de decisão interlocutória. O processo segue, o processo avança. Então, esse foi o critério que o legislador utilizou. Deixou, em relação a essas 4 decisões, deixou no rese aquelas que são interlocutórias, trouxe para a sentença aquelas que são terminativas, aquelas que são sentenças. Então, é assim a estrutura que nós temos. Se eu quero recorrer da pronúncia, o meu caminho é o recurso em sentido estrito. Se eu quero recorrer da desclassificação, o meu caminho é o recurso em sentido estrito, respectivamente dos incisos 4º e 2º do artigo 581. A gente já estudou isso na aula passada. Agora, se eu quero fazer a impugnação, se eu quero recorrer da impronúncia e da absolvição sumária, aí o caminho é a apelação. Tá? Então, deixa eu fechar aqui algumas ideias. Primeiro, aquele procedimento que nós acabamos de estudar será utilizado em qualquer caso de apelação. Qualquer das hipóteses de apelação, as do 416 e as do 593, serão hipóteses em que eu vou utilizar aquele procedimento lá que já estudamos. E quais são as hipóteses? Ou seja, em que situações eu posso utilizar a apelação? As 2 primeiras que nós estamos vendo são essas 2 do 416. A decisão de impronúncia e a decisão de absolvição sumária exclusivamente no júri. Isso aqui está inserido no júri. Eu já te ouço, Raul, mas só para a gente fechar uma ideia. Veja que esse artigo 416, olha só, Aline, está mergulhado nesse ambiente aqui, ó. A pronúncia está no 413, a impronúncia no 414, a desclassificação no 419 e a absolvição sumária no 415. Então, quando ele fala aqui em pronúncia e absolvição sumária, ele está criando essa hipótese de cabimento dentro daquele contexto específico do júri. Tá? Pode perguntar, Raul. Professor, ouvindo bem? Alto e claro. Professor, a minha dúvida é o seguinte, como é que eu vou apelar de uma decisão que a pessoa não tem, ou não foi o autor do crime, ou não tem materialidade? E você quem é na história aí? No caso, eu seria, por exemplo, se eu fosse advogado, como é que eu ia apelar em relação a isso? Se a pessoa não cometeu um crime, como é que eu vou apelar em relação a isso? A pergunta do Raul é o seguinte, Rafael, qual seria o interesse que a defesa teria para apelar se aquela decisão está dizendo que ele não foi o autor ou que não tem provas de autoria? Por isso que eu te provoquei, quem é você na história? Porque, veja, a apelação não é só da defesa, a apelação está ali disponível, válida, apta para ambas as partes. Então pode ser que a acusação não concorde com aquela impronúncia. A acusação enxergue ali comprovação de materialidade, enxergue ali indícios de autoria. Então, nesse caso, o recurso seria da acusação. Mas é possível também, contra a decisão de impronúncia, a defesa recorra. Porque, veja só, o que o juiz diz na decisão de impronúncia? Ele está dizendo, olha, eu não estou vendo aqui comprovação de materialidade, ou eu não estou vendo indícios de autoria. E aí eu vou impronunciar. Mas lembra que a impronúncia, ela é apenas boa em parte para a defesa. Ela é boa porque, de qualquer maneira, o processo acaba. Mas lembra que a impronúncia tem uma característica que a gente não pode esquecer. Ela faz coisa julgada só formal. Então, enquanto não houver a extinção de punibilidade, lembra disso, né, Will? Eu posso ter uma nova ação penal se surgirem novas provas. Então, você pode me perguntar, Rafael, qual seria o sentido da defesa apelar contra a decisão de impronúncia se de qualquer maneira o processo está acabando? Ora, ela pode querer substituir aquela decisão de impronúncia por uma decisão de absolvição sumária, por exemplo, que para ela é mais vantajosa, porque a absolvição sumária faz coisa julgada formal e material. Então, eu posso ter aí, por exemplo, o interesse da defesa de recorrer ou de apresentar um recurso
contra aquela determinada decisão. Ficou mais claro agora? Então, o fato da pronúncia fazer coisa julgada formal, no caso, não extingue o processo materialmente, né? Não. Se amanhã surgirem novas provas, eu posso ter uma nova ação penal. Ok, professor, obrigado. De nada, Raul, eu que agradeço a pergunta. Obrigado. Então, veja, as duas primeiras hipóteses estão aqui materializadas, como vocês estão vendo, né, Luiz, no 416. Agora, o 593, ele traz outras hipóteses. O 593, Aline, ele traz 3 incisos. Ele possui 3 incisos. Na aula de hoje, eu quero explorar com vocês esses 2 primeiros, o inciso primeiro e o inciso segundo. Por quê? Porque o inciso terceiro do 593, ele traz as hipóteses da apelação no âmbito do júri. E aí a gente vai deixar isso para a próxima quinta-feira. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Quando é que eu posso usar a apelação? Essa é a pergunta objetiva que eu quero que a gente saia daqui hoje sabendo. Bem, nas 2 primeiras situações estão aqui no 416. Contra a impronúncia, contra a absolvição sumária lá no âmbito do júri. Mas o 593 traz outras circunstâncias. Em 3 incisos. Hoje nós vamos ver os 2 primeiros. O primeiro diz assim: caberá apelação no prazo de 5 dias, a gente já viu isso. 1. Das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Primeira coisa, quando ele fala aqui em juiz singular, ele está querendo nos lembrar o seguinte: no processo penal, o primeiro grau, ele pode ser composto pelo juiz singular, é o juiz monocrático, ou pelo júri, que é aquela composição lá dos jurados, mais o juiz. Então, no primeiro grau, no processo penal, eu posso ter decisões do juiz singular, do juiz sozinho, monocrático, e do júri. Eu tenho essas 2 possibilidades. Posso ter o primeiro grau composto pelo juiz monocrático ou pelo júri. Então, quando ele fala aqui no inciso primeiro e no inciso segundo, que a decisão tem que vir do juiz singular, veja, tanto no inciso primeiro quanto no inciso segundo, ele fala em juiz singular. Ele está deixando claro que a decisão aqui, ela é, Ariadna, do primeiro grau, mas ela não envolve júri. Então, o inciso primeiro e o inciso segundo, quando falam em juiz singular, eles estão dizendo a apelação é apresentada contra um juiz de primeiro grau, mas não júri. Por quê? Porque as hipóteses do júri, ele deslocou, Ana, lá para o inciso terceiro, repito, matéria da próxima aula. Pode perguntar, Vitor. Professor, por que é necessária essa diferenciação entre o juiz e o júri, já que ambos são de primeiro grau? Não poderia simplesmente fazer um processo que juntasse os dois? Não, porque a gente vai ver na próxima aula que a decisão do júri ela tem uma cor diferenciada, tem uma coloração diferenciada. Isso vem de onde? Vem daquele princípio que nós já estudamos juntos aqui algumas semanas atrás, que é o princípio da soberania dos vereditos. Então, na quinta-feira, quando a gente for estudar o procedimento da apelação no júri, nós vamos ver que a apelação no júri ela é mais restrita, ela é mais limitada, ela é mais bitolada, exatamente porque ela está enfrentando uma decisão que vem de um juiz, de um juízo, de um órgão soberano. Então, ela, teoricamente, nem deveria caber recurso, porque quem está decidindo ali é alguém dotado de soberania. É exatamente por isso que o legislador faz essa separação. Ele vai dizer, olha, eu vou tratar aqui de forma diferente. Por quê? Porque aquela decisão que vem do júri é uma decisão com características diferenciadas em relação àquelas decisões que o juiz toma sozinho, monocraticamente, em todos os processos, todos os crimes que não envolvam crimes contra a vida. Então, ele faz essa separação
porque a tomada de decisões é diferente. Veja, o juiz singular, repito, naqueles processos, Johnny, em que o crime não envolve nada como doloso contra a vida, o juiz julga, o juiz condena e o juiz fixa a pena. Lá no júri, não. Os jurados condenam e o juiz fixa a pena. Então, há uma diferença muito grande da tomada de decisões, da forma em que a decisão ela é tomada. Daí porque a gente separa, efetivamente, em dois universos distintos. Então, no inciso primeiro e no inciso segundo, ele está reservando a decisão para o juiz singular. Ainda em relação ao inciso primeiro, vamos ter cuidado com o seguinte, tá? Isso aqui é a redação original do Código, lá da década de 1940 do século passado. Tomem cuidado, porque nós nos acostumamos, isso é algo que nós fomos nos acostumando a chamar de decisão definitiva, Yara, aquela que transitou em julgado. Juliana, a gente se acostumou, né, Aline? Ou seja, quando a gente fala a decisão é definitiva, a gente costuma traduzir isso na nossa cabeça por decisão transitada em julgado. Claro que não dá para ler assim, para interpretar assim, esse inciso primeiro. Não teria sentido nenhum, né, Aline? Eu dizer, cabe recurso da decisão que transitou em julgado. Uma coisa esquizofrênica aqui. Então, quando o código quer falar de decisão transitada em julgado, tá? Como a gente vai estudar isso bem mais à frente, a nossa última matéria, lá no final de maio, lá na revisão criminal, ele usa a expressão dos processos findos. Ele usa a expressão dos processos findos. Ele usa essa expressão quando ele quer se referir, aí sim, àquela decisão que transitou em julgado. Então, esse definitivo aqui, muito bem, Raul, é o definitivo para o primeiro grau. Ou seja, significa dizer que aquela decisão terminou o processo no primeiro grau. Ela não transitou em julgado ainda, tanto não transitou que admite o recurso. Na verdade, nós teríamos aqui, sem nenhum prejuízo semântico, né, sem nenhuma forma de prejuízo semântico, nós poderíamos ler o inciso primeiro da seguinte forma: das sentenças de condenação ou absolvição. Não haveria nenhum prejuízo de significado, de significância em relação a isso. Tá? Então, a primeira hipótese do artigo 593 é aquela que vai dizer que cabe apelação das sentenças que condenam e das sentenças que absolvem. É a primeira das situações. Inciso segundo: das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Vamos entender isso aqui melhor. Primeiro, a gente já pegou aqui o espírito da coisa. A decisão aqui do inciso segundo é aquela decisão tomada pelo juiz singular. Beleza. Quando ele fala que nos casos não previstos no capítulo anterior, ele está se referindo ao rese. Então, é como se ele me dissesse aqui, Aline, olha, existem decisões definitivas ou decisões com força de definitiva que estão no capítulo anterior. Por exemplo, eu trabalhei muito com esse exemplo na aula passada, a decisão que declara prescrito o crime. Decisão que reconhece extinta a punibilidade, lembra, né, Luísio? Está lá no artigo 581, portanto, a hipótese de rese. Então, se o juiz de primeiro grau declara prescrito o crime e a acusação não concorda e disso quer recorrer, vai recorrer através do recurso em sentido estrito. Então, o que ele está me dizendo aqui é o seguinte, olha, caberá a apelação daquela decisão que o juiz de primeiro grau tomou, monocraticamente, de forma singular, que seja definitiva ou com força de definitiva. Qual é a diferença entre uma decisão definitiva e uma decisão com força de definitiva? A definitiva, ela trouxe e enfrentou aspectos formais e materiais.
a outra apenas encerrou formalmente aquele processo. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Imagina que durante o processo está correndo. A parte apresenta um incidente que vocês estudaram no semestre passado, lá em processo penal 1, que é um incidente de restituição de coisas apreendidas. Então, tem um processo aqui principal, e em paralelo tem o processo, repito, paralelo, incidental, de restituição de coisas apreendidas. Esse processo paralelo, incidental ao outro, vai discutir apenas se aquela coisa, aquele objeto, será ou não será restituído, devolvido à parte. Quando o juiz sentencia, decide esse processo e resolve restituir aquela determinada coisa. Veja, eu tenho um processo principal aqui, que é a ação penal. Em paralelo, um processo pequeno, menor, que discute apenas se a coisa vai ser restituída ou não. Quando o juiz decide essa restituição, ele está ali diante de uma decisão definitiva. Por quê? Porque ele encerrou aquele processo incidental paralelo de restituição e decidiu pela restituição. Agora, vamos imaginar, nesse mesmo caso, que eu tenha feito o pedido de restituição daquele carro que o juiz apreendeu. O juiz negou o meu pedido, Aline. Ele encerrou aquele processo, mas aquela matéria não foi definitivamente enfrentada. Ainda está a pendência aí, porque um dia esse bem tem que ser restituído. Seria um exemplo de decisão definitiva. Não, agora com força de definitivo. Então, a diferença qual é? As decisões que o juiz toma, que eu vou chamar de definitivas, são aquelas que ele decidiu algo e no primeiro grau ele não volta a discutir isso. Eu já vou voltar, Raul, fica tranquilo. Vamos explicar de novo. Então, imagina o seguinte. O processo penal aqui está correndo. Em paralelo, a parte apresenta um pedido de restituição de coisas apreendidas. O juiz decide aquele procedimento dizendo: defiro o pedido, determino a restituição do carro. Veja, aquilo que ele está decidindo ali, ele não voltará mais à discussão naquela instância. Ele tomou aquela decisão e isso não se fala mais. É um exemplo de decisão definitiva. Mas quando, nesse mesmo pedido de restituição, o juiz indefere aquele teu pedido, diz: eu não tenho como restituir agora o carro, ele está encerrando aquele procedimento, ele está colocando ali um termo, um ponto final naquele procedimento, mas aquele assunto, aquela matéria, ainda pode voltar a ser discutida pelo mesmo juiz naquela instância. Ele não esgotou aquela matéria. É por isso que a gente vai chamar essa segunda decisão de decisão com força e definitiva, porque ela encerrou o procedimento está resolvido, mas eu não esgotei o tema, a matéria que eu estou ali tratando. Eu posso voltar ainda no primeiro grau a discutir isso. Essa diferença, no entanto, é uma diferença que a gente vai ter uma importância muito mais teórica. Porque, veja, do ponto de vista prático, se eu estou ali em dúvida se a decisão é definitiva ou com força de definitiva, o recurso é o mesmo, que esse recurso com base no inciso 2º. Então, a importância da diferença é uma importância mais teórica do que prática. Em outras palavras, se naquele caso concreto, Saulo, você sabe que a decisão ou ela é definitiva ou com força de definitiva, não importa, o recurso é o mesmo, que é o recurso de apelação com base aí no inciso 2º. A Sandra diz o seguinte: professor, uma pergunta. A apelação é um recurso que combate decisões terminativas. Além de combater decisões interlocutórias não agravadas pelo juiz, eu vou fazer apenas uma correção, viu, Sandra? A primeira parte está correta. Ela resolve decisões terminativas. Está aqui nos incisos 1º e 2º. Mas isso não significa dizer
que a gente vai falar em decisão interlocutória agravado. Isso aí é uma lógica muito do processo civil. Lá no processo civil, lá no artigo 1015 do Código de Processo Civil, você tem as hipóteses do agravo de instrumento. Aqui, a gente vai dizer o seguinte: eu só vou utilizar a apelação em decisões terminativas. Para que uma decisão interlocutória do processo penal seja recorrida, não basta ser interlocutória, ela expressamente precisa constar lá na hipótese do recurso em sentido estrito ou do agravo de execução. Pelo simples fato de ela ser interlocutória, isso não quer dizer que ela venha a ser recorrida. Tá claro? Então vejam, no 593, repito, no inciso primeiro, o que é que nós temos? As decisões de condenação ou absolvição. E no inciso segundo, aquelas decisões que são decisões que encerram um processo, encerram um procedimento do primeiro grau, quer seja tratando de uma matéria que não será mais discutida ali, ou até mesmo de uma decisão que vai poder ser rediscutida, mas formalmente aquele procedimento acabou. Dúvidas sobre o que nós vimos hoje? Eu vou fazer aqui a chamada e aí vocês façam as suas dúvidas. Professor, o que é revisão criminal e qual processo fins? O que é isso? A revisão criminal, primeiro, ela é uma ação penal, que nós vamos aprender no final do semestre, lá no finalzinho de maio, e que ela tem um objetivo específico. Qual é o objetivo que ela tem? Desfazer, desconstruir a coisa julgada. Então, a revisão criminal, ela é uma ação parecida, assemelhada à ação rescisória lá no processo civil. O objetivo da ação aqui é desfazer, alterar, modificar aquela decisão que transitou em julgado geral para todo mundo. Então, aquela decisão foi tomada, todos os recursos eu podia utilizar, ela transitou em julgado, ela se torna, a princípio, imutável, só que, tempos depois, surgiu uma nova prova. Então, nós vamos ver que a revisão criminal, que é uma revisão exclusiva da defesa, a gente já conversou sobre isso aqui, é uma revisão, é uma ação que vai ter como grande objetivo a desconstrução, o desfazimento, a modificação daquela decisão que transitou em julgado. Isso é coisa julgada formal ou material, né? Aí coisa julgada formal é material. Professor? Ele foi condenado, aquela condenação transitou em julgado, né, chegou aí ao trânsito em julgado, mas depois surgiu uma nova prova que faz com que eu tenha que rever aquela condenação. O instrumento processual que você vai utilizar para rever é exatamente a revisão criminal. Professor? Pois não, Victor? Sobre o inciso 2. Eu lembro que na 581 tinha alguns incisos que foram revogados. Esses incisos revogados do 581 podem ser utilizados no 593? Não, eles foram revogados em comparação e em relação sempre com aquela dicotomia, aquela lógica que nós vimos na última aula, do agravo de execução. Tá? Então, eles foram revogados pelo agravo de execução, não por aqui. Aqui sempre você vai trabalhar com a lógica do que sobrou. Ou seja, o que significa a lógica do que sobrou? O que não estiver no 581, aí você pode utilizar aqui. Entendido. Bom? Então, o que nós vamos fazer na próxima aula? Na próxima aula a gente vai trabalhar efetivamente com a lógica do recurso de apelação aí exclusivamente no âmbito do júri. Por quê? Porque o júri exige um raciocínio diferenciado, já que as decisões ali tomadas são decisões mais complexas, porque vem de um juízo, repito, caracterizado por um elemento muito próprio, que é a tal da soberania. Tá bom? Dúvidas? Tranquilo? Bom feriado amanhã. Deixa eu só tirar uma dúvida com o senhor. Claro. Quando a gente vê o processo civil, a gente faz a petição inicial, a gente aprende a fazer a contestação.
E eu, durante o curso de processo penal, eu notei que a gente, eu pelo menos eu, sem meus colegas, né, mas assim, eu fico com a deficiência de saber montar peça de tipo, a notícia crime, apelação, a gente vai passar ainda por Vocês vão ter, Aline, vocês vão ter, porque nós temos uma estrutura um pouquinho diferente das disciplinas de processo civil para processo penal, porque aqui a gente tem muito conteúdo em pouco tempo. Até que em processo civil vocês têm 4 disciplinas, a gente tem 2 de processo penal. Então, a gente acaba formando um foco maior na parte mais teórica. Por quê? Porque lá na frente, na disciplina de estágio, em que você vai ter a parte de estágio processual penal, é que você vai ter efetivamente a percepção mais prática da coisa. Né? Mas, se a gente conseguir terminar a matéria antes do previsto, a gente pode fazer uma aulinha, por exemplo, de questões práticas, vendo quais são as principais características dessas petições. Eu faço com o maior prazer com vocês. Tá bom? Mas, de qualquer coisa, maneira, professor, é que é eu um vi que a conteúdo gente... que vocês vão ter de estágio. Outra coisa que eu vi é que a gente não tem como obrigatória a disciplina de processo penal 3. O senhor acha necessário a gente... Eu acho muito importante. A disciplina de processo penal 3, ela é exclusiva, Aline, de execução penal. Ela trata só da parte de execução penal. Inclusive, ela tem uma carga horária até menor. É uma disciplina de 2 créditos apenas. Eu acho muito importante porque, sobretudo para aqueles que vão trabalhar no futuro, têm essa ideia, né, essa pretensão de trabalhar no processo penal, a parte de execução é uma parte muito relevante. Então, apesar dela não ser obrigatória, ela é uma matéria muito importante para vocês, sim. É muito útil, inclusive, sua pergunta, para a gente poder dizer o seguinte: se puderem, façam realmente, porque é muito útil. Tá? Agora, quanto a essa questão prática, a gente tem um pouquinho de diferença em relação à carga horária. Nossa carga horária é muito sacrificada no processo penal. Mas, de qualquer maneira, vocês vão ter a disciplina lá de estágio e a gente pode, dependendo do nosso tempinho aqui, trabalhar com isso na aula. Tá bom, Aline? Obrigado pela pergunta. A Sandra diz o seguinte: professor, então no inciso segundo, a sentença é a decisão determinativa do processo e definitiva quanto ao mérito. Por sua vez, as decisões interlocutórias simples são atos processuais que resolvem controvérsia colocando um fim a uma fase do processo. Mas ela volta a combater a decisão? Não. Então, em regra, Sandra, aquela decisão interlocutória, se ela não estiver listada entre uma daquelas hipóteses do artigo 581, ela não será recorrida. E aí eu vou ter que enfrentar isso só quando eu for realmente apelar, ou, em alguns casos, como a gente vai ver no futuro, em alguns casos, preenchidos alguns requisitos, será possível que a gente apresente o habeas corpus para enfrentar. Tá bom? Pessoal, ótimo feriado amanhã, né? E a gente se encontra, se Deus quiser, na quinta-feira. Até lá.